Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Sabe aquele caminhão que você olha e já pensa, esse encara qualquer estrada? É assim com os extra pesados da Volkswagen. E com razão. Os novos Constellation 20480 e 25480 têm motor 13 litros, potência impressionante e o melhor consumo da categoria. E o Meteor, gigante dos gigantes, claro, é pura força bruta e um conforto incomparável. Mas o que faz toda a diferença mesmo é a disponibilidade. Eles não param. E quando o caminhão não para, o seu negócio também não. Família Extra Pesados Volkswagen. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. Olá, amigos do Agronegócio, tá no ar o Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Iniciativa. Iniciativa Agro, uma empresa de mais de 10 anos no mercado, que vem trazendo uma conexão entre o produtor rural e o mercado financeiro. E para falar com a gente sobre isso, tá aqui um dos sócios dessa empresa, meu amigo Marcelo Trapé. Bom, a gente tem uma familiaridade grande aí, né, Marcelo? A gente tem. Estamos juntos aí há um certo tempo. O Marcelo é irmão do Guga, um dos sócios da Criar Leilões, no qual eu atuo aí com, acho que 90% do meu trabalho, eu acho que mais que isso até dentro da Criar Leilões, né? Tá tudo isso, já. Mas na Criar você não manda nada, só dá palpite, né? Mando nada, só pago. Só paga a conta. E aí o Marcelo, gente, ele começou, outro dia encontrando com ele, comentou desse trabalho que já vem 13 anos, você me falou? 13 anos. Que é com a Iniciativa Agro, que agora vem num formato diferente, que a gente vai falar sobre isso. Mas como começa a história da empresa, da Iniciativa Agro? O que ela faz no mercado? Vamos lá, a Iniciativa ela começou 13 anos atrás nessa lógica de fazer uma conexão entre o mercado financeiro e o campo. Então a gente sempre se propôs a tentar fazer uma tradução entre dois mundos aí, né, Rafa, que falam linguagens muito diferentes. E mesmo quando elas falam a mesma linguagem, eles têm uma dificuldade de comunicação, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, nada a ver com esse mercado, e cheguei em São Paulo para trabalhar com esse pessoal por intermédio de uma amiga minha, com todas as restrições de quem vem do agro para esse mercado financeiro. Como assim restrições? Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, né, com o mercado financeiro, e do outro lado também, mas no final das contas, a hora que eu cheguei lá, né, eu tinha esse preconceito, falei, puta, São Paulo, aqueles caras engomadinho, que não entende nada, e me parecia ser meio geral. Hoje eu não sei, que eu tô dos dois lados aí. Mas eu cheguei lá, tinha um pessoal legal, e tem um dos sócios nossos, que é sócio até hoje, desde o começo, que é o Leonardo Bonetti, acho que você conheceu ele também. Acho que sim. Em Jaguariúna, talvez no rodeio lá. Pode ser. E que, puta, ele era um cara do mercado financeiro, mas que tinha uma experiência bacana aí na economia real, né? E a gente acabou que se conectou e formou uma dupla legal, e a gente tá, até hoje, acho que dos que iniciaram aí, tá só nós dois. Hoje a Iniciativa tem mais 8 sócios, né? Acho que o Bruno, que é um dos sócios, vai participar aí também depois. O Bruno tá aqui nos bastidores pra puxar sua orelha e você falar besteira aqui, né, Bruno? Ele participou desse começo, depois saiu, voltou, depois ele conta a história dele, mas a gente se conectou e acabou funcionando. Então a gente começou como uma prestadora de serviço, na ideia de ajudar famílias que tinham alguma coisa ligada ao agro,
agrofazendas, algum tipo de investimento lá, carregar isso no tempo ao menor custo possível. Era isso que a gente fazia. Tá, mas fazendo o que efetivamente? A gente fazia nessa parte uma assessoria técnica. Então, como eu olhava a fazenda, via o que ele poderia fazer, quais seriam as melhores práticas, o que ele poderia produzir ali, para carregar esse ativo, que era uma reserva de valor, a longo prazo, mas sem ficar gastando muito com isso. Há um dado tempo, a gente começou a fazer uma assessoria para uns fundos de investimento que estavam olhando o Brasil para fazer investimento em floresta plantada de eucalipto, e aí vinha um pouco do que eu já tinha feito, né? Eu já tinha trabalhado com isso anteriormente. E nessa andada com esse pessoal, a gente viu uma oportunidade de investimento no Mato Grosso do Sul, com floresta plantada de eucalipto, e a gente levou esse investimento para São Paulo, na ideia de levar pessoas físicas a investir nisso. Não era muito normal, quem investe em floresta plantada de eucalipto normalmente é um institucional, porque é um investimento... É longo prazo, valor alto, né? Retorno espremido, mas pô, a gente falou, vamos levar a pessoa física, o investidor pessoa física, né? O cara financeiro mesmo, para ele entender o agro, para ver que o agro não é esse bicho de 7 cabeças. Tá, né? mas você pegava a pessoa física que, para colocar o dinheiro naquilo. Para colocar dinheiro lá e comprar fazenda e transformar com floresta plantada para depois tentar vender, né? A geração de valor imobiliária, né, no agro, como que ela se dá com transformação, né? Então, quer dizer, áreas produtivas valem mais que áreas não produtivas, com regularização, então áreas regulares valem mais que áreas não regulares, e para floresta plantada criando um cluster, quer dizer, áreas maiores valem mais que áreas menores, porque o custo de administração é o mesmo. Então, o que a gente fez? A gente comprava pequena propriedade, a gente não corria risco de documento, porque esse risco no Brasil é complicado, mas a gente pegava essas pequenas propriedades, ia comprando de forma estratégica, era tudo pastagem degradada, plantava eucalipto para floresta plantada e vendia para o mercado de celulose que estava se estabelecendo na região. Fizemos isso durante 8 anos, vendemos esse projeto para alguns investidores institucionais da região, para Suzano, para alguns outros da região, e começamos e continuamos com a empresa. Na mesma lógica de tentar conectar o campo com o mercado financeiro. E essa conexão hoje ela se dá através de um novo produto, né, que a gente está lançando, que chama Sistema Integrado de Originação, que é um produto de análise do manejo do produtor rural. Então, o que a gente tenta olhar hoje? O que você faz dentro da porteira, né, dentro da sua fazenda, que te credencia a ter acesso a um capital um pouco mais ajustado ao teu perfil. Então, em vez de a gente olhar o produtor rural de uma forma homogênea e falar, pô, todo mundo é ruim, e a hora que você não analisa individualmente, você olha pelos piores, né? Olhando para você fornecer crédito, né? Quer dizer, você não pode correr o risco do cara fazer ruim, então você põe um prêmio de risco muito grande, faz todas as outras análises e aí fornece crédito para custeio, para investimento. O que a gente está tentando fazer hoje é olhar dentro da porteira como você faz esse tipo de manejo para tentar ligar no mercado financeiro ou no mercado de capitais, que a gente entende que é interessante, para tentar dar uma opção de um crédito mais ajustado à sua realidade. A gente tá falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, que a questão que o dinheiro hoje chega a 25% lá na ponta. O custo médio de capital desses caras hoje, assim, nas diversas modalidades para produtor rural, é algo como inflação mais 20, né? Então 25% ao ano, mais ou menos, que é altíssimo, né? Agora, essa taxa Selic tá quanto hoje? Tá 15 ainda? Tá 15. Tá 15. Isso aí não tem como baixar esse... Pode, acho que pode até ser que sim, baixando a Selic talvez baixe pode ter uma variação aí. Sim, mas de qualquer jeito tem um spread grande nessa história, porque tem um monte de ator nesse processo de crédito, né? Como que funciona hoje? Hoje o mercado de crédito agrícola é algo como 1,2 trilhão, mais ou menos. Do dinheiro que vai pro agro, para financiamento do agro, 2 trilhão. 1,2 trilhão. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos também, 35% é mercado bancário, e o resto é diversas fontes de financiamento. Mercado de capitais, crédito pessoal, o barter, né, relações de troca, e todos esses são muito importantes. Agora, o crédito agro, ele tem uma particularidade que é interessante e é muito importante. Você tem o valor que você precisa e tem o tempo que você precisa. Você precisa daquele insumo hoje. Se você esperar uma semana, você perdeu a sua lavoura. Então, o cara se dispõe a pegar ou precisa pegar um crédito muito mais caro. Às vezes ele nem faz essa conta. Muitas vezes, porque esse crédito vem numa relação de troca, né? Então, como que funciona? Você tem uma revenda, eu sou um produtor rural, eu chego lá e falo, eu quero plantar soja. Você consegue me fornecer semente, adubo, defensivos? Fala, consigo. E aí fala, eu te pago em soja daqui 100 dias. E você me dá um pacote, isso se chama pacote tecnológico, que você determina, não é o produtor que determina. Isso é importante, funciona, e eu te pago em soja daqui 100 dias. Só que você também não tem dinheiro, você é uma revenda às vezes pequena. Só que eu tenho que comprar isso. Exato.
Para te vender com a minha margem de lucro. Exatamente. Você chega para os diversos revendedores desses insumos, sejam eles grandes revendedores ou pequenos, e fala, ó, eu tenho uma soja para daqui 102 dias. Você consegue me fornecer semente, adubo, insumo? Puta, consigo. E aí, você toma um crédito com ele, pega para você e repassa para mim. Alguns desses produtores de insumos, eles são capitalizados, outros não. Por exemplo, um produtor de semente, ele fala, eu te vendo a semente para receber daqui 102 dias, só que ele também não tem dinheiro. Aí ele vai lá numa trade e fala, trade, vem cá, eu tenho tanto saco de soja para te dar daqui 104 dias. Você consegue me adiantar esse dinheiro? Consigo. Então ele adianta para o produtor, que adianta para você, que adianta para mim. E essa cadeia inteira, você tem spread em tudo. Porque se existe risco nessa história, é normal que isso aconteça e ela é importante. Mas de qualquer jeito, o custo desse capital, a hora que chega pro produtor, ele fica muito alto. E a hora que o mercado tá bom, né, o preço do insumo tá baixo, igual a gente teve alguns anos atrás, o preço do meu produto tá alto, tudo mil maravilhas. Agora, a hora que dá uma patinada, acontece igual a gente tem visto nesses últimos anos e fica muito difícil. A corda sempre acaba estourando em alguma das pontas, né? E a ponta mais fraca nessa história é do produtor rural, né? Então, o que a gente tá tentando fazer é que dentro dessa análise de informações desse produtor e da sistematização dessas informações e da tradução dessas informações para a linguagem do mercado financeiro, é tentar conectar direto essas pontas. Em vez dele financiar a trade, que financia o produtor de semente, que financia a revenda, que financia o produtor, por que não dá para levar isso direto? Como que eu faço para levar isso direto? Essa é a grande coisa, né? Então a gente está tentando, de um lado, trabalhar os produtores rurais para poder levantar essas informações, e do outro lado, que eu acho que aí o Bruno vai entrar muito nesse assunto, é trabalhar essa parte, principalmente do mercado de capitais, para mostrar produtores rurais que atendam os critérios que eles estabeleçam e que esses critérios sejam execuíveis. Porque não adianta nada eu falar assim, ó, eu crio uma linha de crédito para o agro, que 100% da sua propriedade tem que ser preservada. Você não vai conseguir fazer. Lógico. Entendeu? Então assim, quais critérios são execuíveis? Como que eu traduzo essa informação para dar uma opção de um crédito mais ajustado? Essa é a ideia do nosso produto hoje. Para eu pegar um dinheiro mais barato. Um dinheiro mais barato ou mais ajustado à sua realidade, entendeu? Certo. Pode ser no mesmo custo com prazo diferente, pode ser mais barato. Essa é a grande coisa, para você ter opção. O que a gente está tentando fazer é dar mais opção para o produtor rural. E uma opção que não seja onerosa para ele, principalmente em tempo. Porque fala assim, mas por que o produtor rural não vai direto? Cara, o cara não tem tempo, meu. Pequeno e médio, puta que pariu, como é que ele produz? É difícil, tem um monte de coisa para fazer. O sistema de produção, ele tem diversos vetores aí, né? E um deles é você conseguir esse crédito. Então, isso é muito complicado. Então, a gente está tentando fazer uma ferramenta de sensoramento remoto, a gente olha isso de forma remota, ela é não invasiva, eu não fico pedindo dado pro produtor, eu olho tudo por inteligência artificial. É isso que eu queria saber, como é que você preenche esses seus dados que você precisa? É um score, seria um score? Não é score, mas é... A gente faz score, mas é um levantamento de dados. Pode ter o score, pode não ter. Ele pode ter só um painel com os dados comparativos, mas a gente faz o score também. Tá, mas o score a gente está falando de capacidade de pagamento. De capacidade de pagamento e capacidade de produção. Isso, mas o que você está falando é que você faz uma análise dentro da porteira. Do manejo, de como eu trabalho. Então, porque pensa o seguinte, o que é a capacidade de pagamento, que é a performance do produtor rural, é o quanto ele produz. Seja soja, seja milho, seja algodão, seja boi. O que é que ele faz. Tudo bem, mas uma análise de crédito para ver como é que é a minha ficha... Isso a gente faz, chama análise situacional. Então o que eu olho? Eu olho crédito, histórico, tudo isso. A gente olha onde você está produzindo, porque para você chegar nessa performance, quer dizer, no que você produz, ela é uma relação do que você faz dentro da sua fazenda, isso chama manejo, com as condições da sua fazenda. Quer dizer, aonde ela está, a altitude que ela está, o tipo de solo, o tamanho, o quanto chove. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, de forma tradicional, o mercado financeiro de capitais não olha o manejo, porque é difícil você entrar dentro da porteira. Então ele estabelece que o manejo é ruim e te põe um prêmio de risco nessa história. Ele olha outra parte. Então ele olha o Serasa, ele olha o Bacen e a gente... Patrimônio. Isso é importante pra caramba e tem que ser olhado também. E ele olha essa onde sua fazenda tá, o tamanho que ela é, e dentro dessas condições que chamam condições edafoclimáticas, né? Ele olha o clima e ele começa a olhar como que eu prevejo o clima. Eu olho o histórico, eu vejo que tem de eventos extremos nesse histórico, qual é a recorrência desses eventos e determino o que poderia acontecer esse ano. Então, o manejo eu não olho, eu padronizo. O resto... Isso o banco de uma forma geral. É o mercado financeiro e o mercado de capitais. Ele faz isso de forma geral. O banco, mas é o mercado... De forma tradicional. A outra parte, que é uma parte situacional, onde está a sua fazenda, o tipo de solo que ela tem, a altitude que ela tem, ela não muda. Você não consegue tirar a fazenda daqui por ali. Então, isso não muda. O que muda é o quanto pode chover, o quanto não pode chover. Mais do que isso é o balanço hídrico, né? Quanto chove versus a temperatura. E nessa parte, quando você olha a parte histórica, os eventos que eram extremos, chamam eventos de cauda, eles estão cada vez mais frequentes. Você está passando por uma mudança climática.
que todo mundo fala. O que você olha que é multável, você está olhando errado. A outra parte você não olha, você começa a ter uma análise de risco errada. E aí tá dando o que tá dando. Quer dizer, a padronização do risco do agro, quando você não leva em conta as particularidades regionais, e as particularidades, elas são de acordo com o manejo, ela não funciona. E tá mostrando que não funciona. Esse bando de RJ, esse bando de gente não conseguindo pagar é porque você olhou errado. Então o que a gente está tentando fazer é entrar no dentro da porteira e determinar qual é o seu perfil de manejo. Quer dizer, você usa alta tecnologia, qual o tipo de insumo que você usa, as moléculas, elas são mais tecnológicas ou menos, a dosagem está correta, a quantidade de semente, a quantidade de fertilizante, você está usando na hora certa ou na hora errada. Então a hora que eu consigo olhar e determinar se você é um bom produtor, ou você está na média da região, ou você está abaixo da média, eu consigo levar um perfil muito mais ajustado ao seu crédito. Qual que é essa coisa? Pode ser que para o cara muito ruim, vai ser a mesma coisa que ele tem hoje, mas para o muito bom pode ser que melhore. Então essa é a ideia nossa, é tentar personalizar um pouco mais essa análise. E não é feito porque é difícil de ser feita mesmo. Uhum. É muito difícil você entrar dentro da propriedade, né, e conseguir fazer essas análises. E esse foi uma das barreiras de entrada nossa. Faz 2 anos que a gente tem olhado todas as informações de sensoriamento remoto que a gente levanta e ido a campo para ver se aquilo é verdade. Porque não adianta nada também eu ter um robô e uma ferramenta de inteligência artificial que olha e analisa esses dados e eu chego lá e não é bem aquilo. Agora está se mostrando muito, a acurácia muito boa. Você está fazendo a contraprova para ver se realmente... A gente fez durante um tempo. E aí tem uma questão, né? A validação desse produto, ela não é muito instantânea, porque a gente parte eu tenho que respeitar o crescimento biológico, né? A agronomia ela é uma interação da matemática com a biologia, né? A matemática você consegue ver, mas a biologia você tem que respeitar. Então, eu dependo da safra e da safrinha. Uhum. Essa é a grande coisa. Então a gente demorou esse período e eu acho que a gente vai continuar ajustando, mas agora já está bem ajustado e está refletindo bem a realidade para ver se estava sendo correto. E aí a partir do momento que a gente se sentiu confortável, a gente falou, agora está na hora da gente levar isso para a escala, né? Uhum. Eu tenho uma ferramenta que funciona, eu tenho uma ferramenta que eu consigo não ter pessoalidade nessa análise, que eu não interfiro no dia a dia do produtor rural e que eu estou olhando está realmente refletindo a realidade. Agora vamos tentar escalar para ter uma massa crítica interessante. Então a gente está nesse Então ponto. Tá, vamos falar no meu nome, você quer analisar a minha produção. Até quanto tempo você consegue buscar? Cara, a gente consegue buscar em coisas registradas, 15 anos para trás. Eu consigo criar notas fiscais, pedidos. Tem uma série de dados que a gente consegue buscar. Aí você vai ver que eu comprei de semente, de insumo, etc. E daquilo ali, você vai ter com o que eu vendi. Com o que você produziu, com o que você vendeu, como foi o clima aquele ano. Aí a gente consegue ir olhando e ver até como... o clima está interferindo, tem interferência nesse resultado. Sim, você consegue colocar numa inteligência artificial. E aí a gente começa a analisar como que você se comporta. Quer dizer, no ano que está chovendo bem e que a previsão de preço é boa, como que você se comporta? E no ano que está ruim, o que você faz? E a gente começa a olhar tendências. Quer dizer, esse cara toma risco operacional, ele não toma. Ele é conservador, ele usa tecnologia mais alta. E aí a gente começa a criar o perfil do Rafael, não mais o perfil do produtor de soja do interior do estado de São Paulo, entendeu? É porque... todo mundo está na mesma régua hoje, pela avaliação das linhas de crédito. Tradicional, todo mundo está na mesma régua. Quem faz certo, quem faz errado. Inclusive, o dinheiro sai para lugar errado. Por exemplo, o lugar lá que não tem nada a ver plantio de soja e o cara tira financiamento para soja. Ele tira, se ele tiver boa relação, se ele tiver bastante garantia, né? Essa é a grande coisa, ele consegue tirar. Mas o que a gente quer fazer é premiar as boas práticas. E essa é uma questão interessante. O agricultor brasileiro ele é muito bom, cara, e ele faz as coisas muito bem. Só que a gente sempre foi reativo em comunicar o que a gente faz. Porque a boa prática sempre foi punitiva. Então ela falava o seguinte, você falava, Rafael, se você derrubar essas áreas, você vai tomar uma multa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você tiver boas práticas, eu posso te dar acesso a um crédito um pouco mais ajustado e um pouco mais barato. Então você incentiva as boas práticas, que faz você não estar em áreas erradas, não pegar dinheiro para usar outras coisas, entendeu? Então no final das contas tem essa questão, porque tem um negócio bacana dessa história, que a hora que eu consigo sistematizar as informações de manejo do dentro da porteira e traduzir essas informações, eu começo a olhar se você atende a critérios de linhas temáticas, por exemplo. Eu acho que o Bruno vai entrar mais nesse detalhe. Por exemplo, você consegue acessar um capital para agricultura regenerativa, para agricultura de baixo carbono, e o que a gente tem observado é que a grande maioria dos produtores, o que faz ele não atender os critérios, às vezes é coisa cadastral, porque o cara na operação já faz. O cara usa biológico pra caramba, porque é muito mais barato e eficiente. Ele tem todas as áreas dele preservadas. Cara, o agricultor brasileiro, ele é muito responsável, via de regra. Obviamente que existe quem não é, mas assim, via de regra, ele é muito responsável.
Então, como que eu consigo traduzir isso e levar isso para o mercado financeiro de capitais? Falar, cara, ok, eu tenho essa base de produtores que atendem todos os seus critérios. Você não quer falar com eles direto e tentar ligar? Porque do outro lado, para o mercado financeiro de capitais, qualquer que é muito caro buscar esse produtor. Então, acaba que a gente origina, eu tenho a informação sistematizada e traduzida, e a gente pode propor essa ligação direta, e aí você leva opções interessantes pro cara, entendeu? Então, mas aí não vai estar ligado nada a um banco, obrigatoriamente. Não, a gente não é ligado a nenhum banco, nem vai ser, nem vamos se propor a dar crédito. Nossa ideia, isso aí chama matchmaking. Eu quero ligar diversas opções de financiamento a quem quer tomar esse financiamento. Então é isso que a gente está se propondo a fazer. É uma ferramenta que analisa, sistematiza as informações, então ficam essas informações levantadas num banco de dados que você consegue acessar esse mercado fornecedor de crédito de uma forma mais rápida e efetiva, para poder atender aquela coisa do timing, porque não adianta nada eu te dar um dinheiro no timing que você não precisa. Então, mas aí quem procura a iniciativa agro é o produtor rural, para fazer essa análise. Sim. Você não tem análise minha pronta lá? Não, isso é uma boa pergunta. Hoje a gente que está procurando todo mundo. Eu tenho de um lado uma equipe que só procura produtor rural, e a gente tem diversas ferramentas e diversas estratégias para fazer isso. E do outro lado, eu tenho uma equipe que só procura o mercado financeiro e o mercado de capitais para falar que eu tenho produtor rural. Eu estou trabalhando nas duas áreas. Porque a gente está começando e está se colocando no mercado agora. Agora, o que a gente entende? Que a partir do momento que isso começa a virar um acesso recorrente, você tem um crescimento orgânico nessa história, porque as pessoas conversam. Se eu conseguir te dar a opção de um financiamento muito mais barato do que você toma lá na tua revenda, você vai falar com o seu vizinho. E aí seu vizinho fala, pô, mas se ele está conseguindo fazer, eu também consigo. E aí você começa a promover essas melhores práticas, você começa a crescer de forma orgânica. E isso é uma coisa interessante, porque no começo a gente tinha muito essa ânsia de ter uma escala grande muito rápido. Foi uma mudança de rota na empresa, porque a gente entendeu que vale mais um crescimento organizado e sustentável do que um crescimento gigantesco. E aí, olhando assim para as outras modalidades, o que a gente entende que foi um pouco do erro, por exemplo, dessas grandes revendas. Teve que fazer tudo muito rápido e muito, muito grande, aí você acaba tomando risco que você não deveria. Então a gente está tentando trazer uma informação de qualidade, de uma forma que tenha um crescimento um pouco mais sustentável, para poder crescer durante mais tempo, entendeu? Não fazer um negócio muito gigante e de repente começar a dar muito errado. Então a gente está indo mais num passo a passo. Foi uma correção que a gente fez nesses últimos anos aí. Agora, Marcelo, a gente vê uns 3, 4 anos para cá uma mudança meio que gradativa na visão do público urbano em relação ao agronegócio. Porque acho que a gente sempre trabalhou certo, você mencionou agora há pouco, mas nunca fizemos propaganda direito. Talvez tenha eu acho que essa é a grande coisa. E eu tô vendo uma breve mudança, ou uma pequena mudança, não sei se esse seria o termo correto, porque as pessoas estão começando a valorizar o agro de uma maneira um pouco mais, embora muita gente na cidade ainda vem falando besteira, mas é importante dizer o tanto que o produtor rural trabalha certo, mas por causa de certas militâncias acaba tomando os próprios bancos, os financiamentos saem, acabam... ele derruba a árvore, ele desmata, não sei o que. Não é assim, né? Não é, cara. E assim, eu acho que essa é a grande coisa. Porque no final das contas não é quem faz mais, é quem faz mais barulho, né? E talvez esse pessoal que faz muito barulho. Mas o que a gente tem visto, e a gente tem visto isso com dados, é que, cara, o produtor é muito responsável. Via de regra. Obviamente que o irresponsável aparece mais, porque isso aí dá mais notícia, mas o cara é muito responsável. Quer dizer, essa história da agricultura regenerativa, a gente estava conversando disso, né? Que é a grande coisa hoje do tema do SG, é o que o Brasil já faz com plantio direto há quanto tempo, que permitiu que a gente fizesse o domínio do cerrado e passasse de ser um país que importava alimento para ser um exportador. A gente tá discutindo data. Acho que começou na década de 70, né? A gente já faz isso aí, que hoje tá virando tecnologia. E hoje virou a grande coisa. Falou, a gente preserva o carbono do solo. Quanto tempo que o Brasil faz isso? E o agricultor brasileiro faz muito isso, né? Então, assim, a gente tem hoje conseguido ver com dados o quanto que a gente é responsável. E é um pouco do que eu estava te falando. A gente tem que ter uma agenda positiva nessa história. Quer dizer, você conseguir premiar quem tem boas práticas, você incentiva as melhores práticas. Isso é muito mais eficiente do que você punir quem faz errado. Eu acho que tem que ter os dois. O cara não tem que fazer errado também. Tem uma legislação para isso, mas quer dizer, é olhar quem faz bem, e a grande maioria faz bem. É o que a gente tem visto hoje, assim, né? E assim, é muito bacana a gente ver o amor que o produtor rural tem pela terra, de fazer o certo, de fazer boas práticas no manejo. A pecuária, você trabalha também? Todo o setor? Pecuária ainda não, a gente está ajustando os dados, a gente quer entrar em 2027. Porque eu ia falar da pecuária, que quer dizer que o tanto que o produtor rural, o pecuarista, ele precisa das boas práticas, principalmente do manejo e do bem-estar animal, para ter resultados, senão não tem. Exatamente, cara, assim, não tem margem para o cara fazer errado. E maus operadores, você tem muito pouca resiliência, né? Então, em momentos que o mercado está muito bom, que faz tempo
porque não tá, o cara ainda vai, mas no mercado ruim esse cara é o primeiro a sair. Então assim, é meio fundamental pro cara se manter no mercado hoje que ele seja um bom operador, e bom operador você tem que seguir legislação, você tem que adotar as melhores práticas, você tem que procurar ser mais eficiente, e isso passa por você ser muito responsável. Então, isso a gente tem visto, e é um negócio que eu acho que o agro brasileiro vem mudando, assim, a gente começar a falar o que a gente faz bem, mais do que se defender do que falam que a gente faz mal. Essa é a grande coisa, né? Mas eu concordo com você, vem mudando um pouco a percepção. Mas essa questão da pecuária, você ainda está começando a abastecer... A gente está começando a validar os dados. Validar os dados? A gente já faz a análise, mas a gente está validando. Nossa ideia é entrar com pecuária dentro da plataforma em 2027. É questão de resultado, só que a tecnologia da pecuária tá aqui, né? Você tem que andar ligeiro, tem que andar quanto, né, Bruno? Porque vai crescendo a cada dia. Você tá vendo aí os números exorbitantes de rendimento de carcaça, etc. Não, sim. Não, os caras são, a pecuária brasileira é referência no mundo, né? No final. A agricultura também. O Brasil, pensa o quanto que a agricultura brasileira é competitiva no mundo com a infraestrutura que o Brasil tem. Infraestrutura de tudo, de produtividade de mão de obra, da loucura tributária, da infraestrutura logística, e a gente é super competitivo. Precisa ter barreira comercial no mundo inteiro para barrar o agro brasileiro. Então, quer dizer, o produtor brasileiro faz muito bem, né? Uma vez o cara me falou, o Brasil exporta sol e água, né? Em forma de soja, em forma de boi, em forma de milho, e isso é coisa que os nossos governantes não conseguem atrapalhar. No final das contas, tem um pouco disso, assim, né? Mas eu acho que o agro brasileiro, ele desenvolveu uma infraestrutura própria, né? E que impacta muito na economia do país, no PIB. É só a gente olhar que é o setor mais importante do PIB, né? Agora, Marcelo, a gente tem essas questões que as pessoas falam dos defensivos agrícolas, que eu não gosto de chamar de agrotóxico, né? Que fala de, a soja mata, o milho, as frutas, seja o que for. Com esse perfil de trabalho de você, da Iniciativa Agro, que tá ajudando o produtor, dá para provar, porque o cara não consegue ficar pagando mais para ter algum produto que vai alavancar demais a produção dele, né? Não Isso dá. prova que ele está usando a medida certa. Claro, é caro demais. E o que a gente analisa? Por exemplo, a gente analisa grau de toxicidade e grau de periculosidade das moléculas que esse cara usa. E aí a gente olha que moléculas mais modernas, elas são menos tóxicas e menos perigosas. E você olha um aumento nesse uso. E um aumento muito grande biológico. O brasileiro está usando muito biológico. É só você olhar a indústria que está indo para esse lado. Então, assim... A indústria biológica está voando. Voando. Né? E tem puta do impacto mesmo. Você está vendo um crescimento forte. Quantos anos você está com essa análise aí? Já 3, 4? 3 anos agora. Tá crescendo, biológico? É crescente? É crescente, assim, eu não tenho esse dado para te dar agora, mas ele é crescente, e ele é bem claro que ele é crescente. Agora, a grande coisa de defensivo é o seguinte, né? Você usando direito, ele é importante pro setor de produção, ou pro sistema de produção. É a mesma coisa de gasolina para carro. Se você tomar gasolina, você vai morrer. Agora, você não tem que tomar gasolina, é a mesma coisa de defensivo. Agora, você colocar no carro, tem lá a emissão de carbono, mas a função dela é aquilo. O defensivo é a mesma coisa. Se você usar direito, seguindo uso de EPI, dosagem, as moléculas mais avançadas, cara, ela é importante no sistema de produção. E o agricultor não usa o que ele quer, porque é caro pra caramba usar isso. Ele usa o que ele precisa. Ele tenta usar o mínimo possível, né? E eu acho que a entrada dos biológicos ela é importantíssima. Primeiro que a resiliência é maior, o custo é mais baixo, e o pessoal tá entrando mesmo, assim, né? Na questão da agricultura, ainda essa questão da integração de lavoura, pecuária, já é uma realidade muito forte no Brasil. Isso também você conseguiu analisar que está crescendo também? E é uma das premissas para acesso a crédito temático, depois acho que o Bruno pode entrar, a integração é uma das premissas, e ela é importante, né? Porque dentro dessa questão dos créditos, ele vem por modalidades? Existem diversas modalidades, né? Então tem o crédito oficial via o Plano Safra, tem os empréstimos que você pode tirar, você pode emprestar com um amigo da cidade, você pode emprestar via o barter, as relações de trocas, e existe uma coisa que são esses temáticos que eu tenho dito aqui, que é o seguinte, são créditos destinados a um fim. Então, por exemplo, eu não quero entrar porque eu também não domino isso 100%, o Bruno é muito mais especialista, quem tá olhando aqui depois ele fala, só tô falando besteira, mas no final das contas é isso. Ele é destinado, por exemplo, a você fazer agricultura de baixo carbono, ou para você fazer a regenerativa, ou para você regenerar uma área, para você recuperar uma pastagem, e recuperação de pastagem é um grande tema hoje. Então, pegar a pastagem degradada e melhorar ela, quer dizer, aumentar a sua lotação, aumentar a qualidade da sua forragem. Agora, para você acessar esse crédito, você tem que cumprir alguns critérios, que não são os mesmos critérios do crédito normal.
Óbvio, porque ele se destina a um tema específico. Vamos falar sobre o tema com o Bruno, mas eu te perguntar. Você tá fazendo meu análise lá, vou mandar meus dados pra você, vou passar o quê? Meu CPF, você vai... Você levanta o nosso dado primário é o CPF. Tá. Idealmente, CPF é estadual, mas o CPF... Eu não preciso ficar te mandando informação do que eu comprei, que eu não comprei. Não, você vai a gente virar, levanta. A inteligência artificial vai fazer tudo isso pra você. Isso. Tá. Você consegue fazer uma avaliação, falou, Rafa, você não tá bem. Você consegue passar isso pra mim? Consigo. E isso é uma das coisas que a gente faz. Eu passo uma avaliação sua, completa, se você tá bem, se você não tá bem, quais são os pontos de melhoria. Eu passo uma avaliação sua comparando você com seus pares da mesma região, do mesmo tamanho, com as mesmas culturas. Quer dizer, onde você tá localizado? Você tá no terço superior de tecnologia? Você tá no meio? Você tá embaixo? Aonde você poderia melhorar? Quer dizer, você tem uma foto bem completa do teu manejo. Isso é legal, porque o cara às vezes não enxerga, sabia? Só que não é o Marcelo agrônomo que tá falando. É o sistema. E nem tem que ser. A nossa ideia aqui foi tentar tirar essa pessoalidade da história. Porque por mais profissional que o cara seja, e a gente estava falando disso antes, né? No final das contas, tem lá os RTVs, os ATVs das eventos, eles fazem essa análise, né? Mas no final do dia, esse cara também é teu amigo, ele joga bola com você no final de semana, faz um churrasco. Então, a gente está tentando tirar essa pessoalidade. Então, obviamente que a gente treinou a inteligência para fazer essa análise de dados, e esse treinamento é contínuo, né? É o machine learning, ele vai aprendendo e vai cada vez ficando mais eficiente, mas de qualquer jeito não sou eu que falo. E aí a gente define os critérios que têm que ser analisados e eu te passo essa foto da tua propriedade. E você consegue olhar de forma muito mais assertiva os pontos que você deveria atacar, sabe? E aí eu consigo focar aonde eu tenho que ir. Tecnologia, insumo, é qualidade de insumo, é tudo isso. Né? Tem umas coisas, por exemplo, teve um produtor que a gente levantou lá, e aí ele usava 10% de produtos não registrados. Basicamente porque ele produzia, sei lá, soja e café, e ele pegava o residual do café e usava na soja. Fala, cara, por isso aqui que você está fazendo, você não atende tal critério. É só você parar de fazer isso. Então, às vezes, são ajustes finos na história, entendeu? Ou você aumentar um pouquinho o biológico, ou você vê... E a hora que eu mostro que no comparativo regional, falou, tantos % da sua região já fazem isso, fala, cara, é possível fazer. Porque senão fica muito no discurso, fala, pô, mas isso é impossível, é fora, eu não tenho essa tecnologia. Fala, cara, mas se meu vizinho faz do meu tamanho, por que eu não posso tentar? Se eu conseguir fazer isso e acessar uma linha um pouco mais interessante, aí o cara tenta, entendeu? A Iniciativa Agro, ela quer buscar a possibilidade de uma melhor opção para financiamento. Exatamente, a gente quer dar opção. Então, eu acho que todas as modalidades de crédito são importantes e são essenciais, porque o mercado depende disso, né? O agro, ele é capital intensivo e ele tem um descasamento de caixa, quer dizer, você usa o dinheiro para você conseguir pagar na colheita. Então, todas as modalidades são importantes. O que a gente está querendo é dar mais opção. Porque existem diversas opções. Porque quando a gente olhava do mercado financeiro, o cara do mercado financeiro fala, pô, eu tenho esse monte de coisa que eu não consigo chegar no produtor. E, pô, a gente sabe as dores do produtor, né? Eu fui produtor rural, você também. Minha família inteira mexe com isso. Fala, pô, se esse cara tem o dinheiro e o outro aqui não tá conseguindo, o que tá acontecendo aqui? Então, a gente tá tentando fazer essa ligação, que é o que a iniciativa se propôs a fazer desde o começo. É ligar o mercado financeiro com o campo. De que jeito? Traduzindo o que um fala pro outro. É isso que a gente tem feito de forma geral. Porque, na verdade, quando as pessoas acham que é muito fácil o agronegócio, estão tremendamente enganados. Pegar um dinheirão desse, fincar debaixo da terra e esperar a colheita é uma loucura. Você pensar... acreditar em milagre mesmo, acreditar em Deus mesmo. É isso mesmo. É assim, eu acho que é uma loucura. O cara tem que gostar demais, né? Tem. Puta que a margem é espremida demais, o risco é grande demais. E a hora que ele tem poucas opções, você vê um monte de gente desanimando. Eu tenho um grande amigo meu, a gente morou junto na República, em Piracicaba lá, e ele fala, ele é produtor rural de gerações, ele fala, cara, eu não quero que meu filho continue com isso. Olha que absurdo. Que porra, eu não consigo, cara. Isso. Eu gasto demais, é toda hora, tudo que eu ganho tem ano que eu entrego. E a dor dele é essa, fala, eu não consigo acessar, eu vejo as pessoas falando, mas não chega. Eu falo, pô, isso é ruim demais, né? E eu tô falando de um cara bom pra caramba, um cara que sabe fazer conta, é difícil, assim, quantas pessoas não passam isso, né? Então, assim, é conseguir dar esse acesso, ou dar essa opção. Me parece, conversando com as pessoas e olhando um pouco também do que foi a minha história aí dentro do agro, o crédito, ele é muito impactante, né? Você conseguir um custo de capital mais baixo impacta demais pro cara. O prêmio de venda, ele é legal, mas o cara acredita pouco. Você fala assim, eu vou te pagar um prêmio se você fizer direito. O cara, ele acredita médio. A hora que você consegue um crédito um pouco mais ajustado, o impacto é gigante, né? E esse ajuste às vezes é pequeno, né, Marcelo? É questão de um prazo diferenciado. Às vezes é o prazo, às vezes não é nem o custo, né? Às vezes o que eu entendo é que o cara que está atrás de uma mesa de banco,
que é o cara que tá sendo intermediador. Claro. Ele não sabe nada do que acontece. Não sabe nada. Né? Cara, E não tô culpando eles por isso. Não é, cada um no seu É mundo. natural. Cada um Só no que seu o cara mundo. não sabe o que é ser, 100 dias pra produzir, que nem você usou o exemplo da soja aqui. Quanta coisa acontece nesses 100 dias, cara, é uma vida. Quando a gente teve esse produto de eucalipto, né, de floresta plantada, isso era uma loucura, que a gente queria conversar com a turma da planilha, né? O financista, assim, 100% mesmo, ele tem uma dificuldade gigantesca de entender que tem fatores que ele não controla. Então ele falava assim, qual a produtividade? Pô, é de 38 a 40. Pô, mas é 38 a 40. Depende do que vai chover, não consigo prever chuva para 7 anos. Então, essa falta... ter perigo do fogo, né? Que é, de novo, a linguagem é muito diferente. E se não tiver um esforço de entendimento, você vai se distanciando de uma tal forma que essa distância faz ou não entendimento? É juros altos. E do outro lado, o primeiro que o cara não paga é o banco, né? É aquela conversa do cara, deve na praça, mas não deve pro amigo, né? Então ele paga o amigo, mas não paga o banco. E aí vira uma relação que os caras deveriam estar do mesmo lado da mesa e estão em lados opostos. E isso é ruim, né? Então a gente tá tentando fazer essa junção e essa tradução. Eu quero conversar com o Bruno para entender um pouco mais da... Ele fala melhor que eu, também você vai gostar mais. Da parte técnica, seria isso? Para levar para quem está nos acompanhando, entender como ter acesso, onde está o dinheiro. Talvez, não seria o dinheiro mais fácil, mas a possibilidade, uma facilidade do produtor. Mas, acima de tudo, agora é falar que o produtor rural, ele tem a possibilidade de criar um cadastro diferenciado para acesso de possíveis linhas de crédito melhores. Seria isso? É isso aí. É ter acesso a um cadastro para ele ter para ele ter opções a créditos mais ajustados ao seu perfil. É isso mais que a gente está tentando fazer. Possibilidade de acesso a um crédito mais ajustado. É isso aí. E como é que encontra a iniciativa? A iniciativa, ela tá nas redes sociais, tem nosso site, iniciativaagro.com.br, pode entrar lá, tem os contatos, a gente entra direto pra gente, a gente entra em contato. Quem quiser, é só procurar. Eu vou chamar o Brunão. Então, chama aí, vamos lá. Só que é o seguinte, eu tenho que te dar o boné, hoje são 2 bonés, hein? Porque os caras vieram aqui. O boné do Agro 360, seu irmão já tem. Aliás, eu vou te dar voltar também. aqui. Esse aqui é o nosso, então. Beleza. Muito legal. Eu vou deixar ele aqui pro segundo bloco, que o Brunão vai estar aqui com a gente. E você vai receber também um kit da Volkswagen. Pô, legal. Da picape Amarok, a nossa picape oficial aqui do Agro 360. Vamos dar uma volta com você na minha. Você não andou na minha ainda, né? Ainda não, vamos andar hoje. Você vai dar uma volta. Você andar levar as crianças na rédea. Exatamente, ó, nossos filhos quem fazem não sabe, rédea. a Manu e o Miguel estão firmes na rédea aí, né? A filha dele e meu filho fazem rédea. Bom, eu tava conversando com o Marcelo Trapé, aí tiramos o Marcelo daqui pra ver se a gente entende um pouco mais desse assunto todo. E o Bruno Youssef, pronunciei certo? Pronunciou certo. Vem aqui, bom, já que o Marcelo tomou o primeiro boné, você vai levar o boné da participação aqui já. Obrigado. Porque senão vocês vão brigar com a questão do boné do Agro 360 Obrigado. aqui. E no final te entrega o kit da Amarok, da comitiva Volkswagen. Brunão, Combinado. obrigado pela presença, é time de Eu que peso agradeço o aqui. espaço. E tô achando fantástico esse projeto, Iniciativa Agro aí. E agora o Marcelo quis tirar Ele não quis falar muita coisa, não. Ele falou muito sobre a questão de modalidade. É Perfeito. nisso que você é especialista, Bruno? Sim. Na verdade, trabalho há muito tempo já com instituições financeiras. Você vem no mercado financeiro. Eu atuei no começo da Iniciativa Agro, acabei tomando outras trajetórias aí na carreira profissional. Em consultoria, atendi por mais de 15 anos o mercado financeiro, olhando para a temática do que a gente chama das finanças sustentáveis, que é olhar como é que o dinheiro estimula a sustentabilidade, como é que a sustentabilidade traz dinheiro, e é um tema que tem tudo a ver com o produtor rural, né? Isso incluindo o agro também, mas não só. Isso expandido para diversos setores, o que permite até a gente conseguir ter uma visão um pouco mais generalista das coisas, né? Porque você estava olhando para tudo, para a indústria, para o comércio, para tudo. Para tudo. Naturalmente que no Brasil, o agro tem uma relevância muito grande, então o agro também tinha uma participação importante dentro daquilo que eu olhava. As instituições financeiras têm uma modalidade de risco que é o risco socioambiental. O risco socioambiental no agro é um tema sensível, é um tema que exige dedicação, estudos e trabalhos de consultoria, por exemplo. É um setor que estava sempre presente, mas não era limitado só ao agro, não. Então eu vou fazer perguntas para você agora que você vai ficar... Vamos lá, vamos tentar esclarecer. A hora que a gente tava tomando paulada, lá de que lado você tava? Olha, é interessante a sua pergunta, porque essa conotação, esse olhar de ser a ponte e facilitar a comunicação, ela sempre fez parte dos papéis que eu atuei ao longo dos trabalhos que eu tive. Mesmo ajudando bancos a olhar para o setor agro do ponto de vista de risco, do ponto de vista de oportunidade, era natural que tivesse também um senso de realidade, de qual é as reais possibilidades, qual que é a realidade do campo de um produtor rural, que no fundo, assim como em outros setores, é um empreendedor. Né? Claro. Empreendedor no Brasil por si só enfrenta as suas dificuldades. Essa lógica de ser o intermediador, de ser o meio de campo, de ponderar
trazer o bom senso para a mesa. O Marcelo foi muito feliz quando ele trouxe a questão da gente olhar a lógica do incentivo e não da punição, né? Isso sempre fez parte, de alguma maneira, do olhar que eu dava para isso, e agora, casado com a iniciativa, faz muito sentido. E como que você voltou para dentro do projeto Iniciativa Agro? A trajetória do que eu vinha fazendo se encerrou com a venda da empresa, e aí, trocando ideias com o Marcelo, eu tinha algumas concepções, ele tinha outras, na verdade elas se juntavam. Então eu queria continuar trabalhando com o tema da sustentabilidade, queria focar no agro, e o Marcelo contando que eles estavam refletindo sobre como melhorar a percepção de risco de investidores, de instituições financeiras, de seguradoras, né? Enfim, o mercado financeiro, ele é amplo nos seus atores, cada um com a sua participação. E aí, num almoço, a gente foi aprimorando isso. Falei, cara, esses assuntos têm que estar colados, vamos entrar cada um com o seu e vamos juntar de novo. E aí tá aí firme nessa... E aí estamos firmes, e hoje uma coisa tá intrínseca à outra, né? A gente olha para nossa plataforma, para os indicadores, a gente não consegue mais segregar o que é sustentabilidade e o que é o agro puro. Uma coisa tá muito conectada na outra. Totalmente. Totalmente. Né? O Marcelo também fez uma colocação muito bacana. A gente já tem, por exemplo, essa prática do plantio direto. Eu não sabia que era tanto tempo. Eu chutava anos 90. Desde a década de 70. Errei por 20. É algo que já era realidade. E a gente, a cada dia, como eu disse aqui, como eu falei da questão da pecuária, que cresce a cada dia, e a agricultura não é diferente. Exato. Né? Vamos falar dessas modalidades. Onde estão as modalidades que podem trazer uma possibilidade de crédito mais acessível ao produtor rural? Acho que só um reforço do que o Marcelo trouxe, né? A questão da comunicação, a questão da gente abraçar o que já existe, até em questões legais no Brasil. Né? O Código Florestal é uma realidade há mais de 10 anos. A gente não vai ter um retrocesso no Código Florestal. Então, talvez seja a hora do setor como um todo enfiar o Código Florestal debaixo do braço e mostrar isso para o mundo, ao invés de tentar, de alguma maneira, contornar situações, etc. Então, essas modalidades, elas estão muito relacionadas às práticas, tá certo? Você citou o plantio direto. O plantio direto possibilita, abre portas para diversos bolsos, diversos recursos que estão olhando para a agricultura regenerativa, para a agricultura de baixo carbono, para bolsos que olham sem nenhum tema em específico, mas que querem se prevenir de risco. O plantio direto, ele é uma mitigação, uma adaptação ao risco climático também, mas não só o plantio direto. Quando a gente fala de cobertura permanente de solo, quer dizer, existem regiões do Brasil hoje que atuam com 3 culturas num ano, 3 safras num ano agrícola, né? Isso significa cobertura permanente de solo, né? Isso significa cobertura rotativa, muitas vezes, mas sempre o solo coberto. A gente pode olhar para uma questão de preservação de vegetação nativa, de recuperação de áreas degradadas, né? Hoje tem dinheiros, inclusive a taxas de juros de 1 dígito. Você comentou com o Marcelo, a Selic é 15%. O Tesouro Nacional fez uma campanha esse ano para estimular um dinheiro sem retorno para financiar a recuperação de áreas degradadas. O que é um dinheiro sem retorno? Um dinheiro a fundo perdido. Então, há um consórcio entre o Tesouro Nacional e instituições financeiras em que eu diluo uma taxa de juros possivelmente existente, e o produtor rural consegue recuperar a área e torná-la produtiva a 7, 8, 9% ao ano. Tem perto de uma Selic de 15, isso é maravilhoso. Né, maravilhoso. E possibilita uma conversão diária. Tem esse dinheiro na mesa. Aconteceu uma campanha esse ano, um leilão, teve uma licitação, bancos passaram nesse processo, e agora esses bancos estão atrás de produtores para emplacar, destinar esse recurso. E assim como o Tesouro Nacional no Brasil fez isso, existem diversos recursos internacionais que olham para temáticas similares. Quando a gente está falando de uso de bioinsumo, quando a gente está falando de certificação da produção, existe uma infinidade de possibilidades, né? Tanto para custeio quanto para investimentos. Num ano ruim, você falar para um produtor investir numa fonte renovável de energia, como por exemplo painel solar dentro da fazenda, é difícil. Mas se ele fizer isso num ano bom, ele está mitigando riscos para safras futuras. Propriedade que tem, por exemplo, nesse exemplo que você citou agora, que tem uma usina de energia solar dentro da propriedade, isso tem uma modalidade que quer isso também como... Isso tem uma modalidade em 2 perspectivas. A sua pergunta é interessante para eu dar um passo atrás e dividir, né? Claro. Um produtor que tem a sua própria produção cogerada ou não de energia dentro da propriedade, ele é um produtor que está menos exposto a alguns riscos. Um risco de escassez de energia, um risco de alta de preço de energia, enfim, alguns exemplos que vão a questões operacionais. Isso se eu tenho as placas solares para minha própria energia. Para sua própria energia. Se eu estou produzindo energia para vender... A lógica passa a ser similar.
similar, né? Porque, de uma certa maneira, isso compensa uma coisa na outra. Eu tô menos exposto a essa segurança energética. Cai o meu risco na questão Perfeito. energética. Mas se eu tenho uma área lá que eu arrendei, isso é comum hoje. Isso né? é comum. Pega uma área lá, sei lá, 10, 20, 30 hectares, eu arrendo aquilo, recebo um fixo por mês para uma indústria fazer a exploração. Isso tem algum benefício para mim também na minha propriedade ou não? Nesse sentido, não exatamente. Mas se você quiser fazer a sua usina, se você quiser trazer ali a sua produção de energia, você tem um dinheiro mais barato para isso. Assim como aquela indústria provavelmente financiou aquele parque solar com um dinheiro mais barato. O benefício foi para ela já. O benefício foi para ela. E eu tô só recebendo o meu aluguel mensal. Exato, mas aí é uma deliberalidade, né? Cada produtor pode ter a sua... Agora, uma outra questão além das práticas, né? A gente aqui, quando cita alguns exemplos de produtores, a gente está falando de soja, a gente está falando de café, a gente está falando de algodão, está falando de gado de corte, de ave de corte, mas o agro é muito mais heterogêneo do que isso, né? A gente também está falando da uva no sul, a gente também está falando da banana no Paraná, a gente também está falando do açaí na Amazônia e no Pará. Existe uma diversidade muito grande. E qual é o ponto? Se já é difícil para o mercado financeiro e o mercado de capitais entender, chegar, dialogar com culturas mais convencionais, se é que eu posso deixar assim, ou mais consolidadas do ponto de vista de mercado, imagina produtores de frutas, de leguminosas ou de outros produtos como eu mencionei. O quão difícil e distante é para esse produtor acessar um recurso financeiro, acessar uma forma de se alavancar e potencializar aquela atividade. Porque no fundo, quando a gente fala de oportunidade, é isso. A gente precisa trazer o olhar. Eu dei o primeiro exemplo do risco e eu disse que ia dividir o risco e a oportunidade. Né? O primeiro exemplo do risco está dado, como questões climáticas afetam, como questões fundiárias afetam, etc. Mas e o ponto de vista da oportunidade? A gente passou por um processo de COP, agora em novembro, muito se falou de Amazônia, por exemplo. A Amazônia tem um potencial enorme de exportação de produtos florestais. O Vietnã ocupa 15% do mercado de produtos florestais. A Amazônia representa 1%. Olha o tamanho da potência que tem aí. Então, tem muita oportunidade e precisa de dinheiro para isso. Mas quando você fala de exportação de recursos florestais, o que seria? Fruta, castanha, fibra, uma série de produtos, né? Existe um professor norte-americano que mapeou que a Amazônia tem potencial de pelo menos 49 produtos a serem exportados para o mundo inteiro que hoje não estão atingindo esse mercado. Então, mas aí vem uma briga aí com o ambientalista que vai falar que tá quebrando pau, tá cortando madeira, que é uma loucura, né? Exato. E aí é onde entra a sua empresa fazendo essa esse olhar. Esse olhar. Esse mapeamento, esse ranqueamento, enfim, a gente ali, os dados podem trazer diferentes interpretações. A gente faz essa coleta de dados, apresenta eles. O Marcelo falou muito sobre o mercado financeiro não conhecer o produtor, tem uma dificuldade de entendimento da realidade do produtor, e a gente poderia dizer que o produtor também tem uma dificuldade de entendimento da realidade do mercado financeiro. E quando a gente olha o mercado financeiro, talvez venham os maiores bancos à mente, né, ou aqueles que mais financiam o agro, o amarelinho, enfim. Mas o mercado financeiro é muito além disso. No fundo, são empresas como quaisquer outras, que têm suas estratégias, as suas abordagens, os seus produtos, as suas culturas e, portanto, maneiras diferentes de prospectar, de oferecer produtos financeiros, etc e tal. E cada um olhando para o seu interesse, para a sua estratégia de negócio. E aí o que eu quero dizer com isso é aí que está a chance da gente democratizar esse acesso à informação e fazer diferentes combinações, diferentes matches, né? Quando o Marcelo colocou aquele exemplo, né, Marcelo? Dinheiro é em torno de 1,3, 1,2 trilhão. Trilhão. Tá, e 35% disso vem em torno do plano safra. Plano safra, e o restante tudo vem do mercado financeiro. Vem de outros bancos. Aqui a gente pode dividir. O Marcelo comentou do barter, uma pequena parte de capital próprio. Alguns produtores têm dinheiro próprio, recurso próprio para isso, tá certo? Existem hoje em dia algumas das fintechs, que é um nome novo, mas que são pequenas instituições financeiras, né, baseadas em tecnologia, mas a maior parte vem do que se chama mercado de capitais. São assets, gestoras, fundos de investimento, a gente brinca que é a Faria Lima. E essa turma da Faria Lima, para tentar ilustrar, são escritórios, às vezes pequenos, às vezes médios, às vezes grandes, que estão olhando oportunidades de alocar recurso e ter retorno num determinado prazo. Por que eu estou falando determinado prazo? Porque a beleza do negócio está um pouco nisso. Quando você chega num banco, existe uma linha de financiamento pré-definida. Se você quiser tomar esse financiamento, é nessa taxa, é nessa condição, os documentos que eu preciso são esses. Quando você vai para o mercado de capitais,
a individualização, a customização de uma operação financeira, ela é mais fácil. São profissionais, são casas que estão dispostas a adequar a realidade do que se propõe ou do que o dinheiro vai ser destinado. Então você tem diferentes estratégias, diferentes olhares. Existem casas na Faria Lima que vão olhar para soja numa região X e querem se aprofundar no entendimento daquele produtor. Aquele produtor precisa de um volume médio de X capital por hectare, ele precisa de um prazo tal, ele precisa de determinadas condições, tudo isso é ajustável. Essas gestoras, às vezes elas estão fazendo isso com dinheiro próprio, às vezes com dinheiro de outras pessoas, inclusive pessoas físicas, ou dinheiros internacionais. E elas recebem um mandato para alocar esse recurso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, esse mandato, ele vem para buscar práticas sustentáveis. E é aí que entra a combinação da gente poder ir desde um dinheiro padrão, convencional, até um dinheiro customizado, até um dinheiro estritamente customizado, como que defenda um tema em específico. Para tudo isso tem público. Então vamos fazer um exemplo grotesco aqui. Tem uma prateleira cheia de dinheiro lá. Perfeito. É isso. Tem uma prateleira. Esse aqui quer aplicar numa área mais, como é que você falou, de áreas degradadas que estão sendo restabelecidas. Outro é para quê? Para integração lavoura-pecuária. São vários pacotes de dinheiro de cada empresa. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Hoje, como é que está sendo distribuído isso? Onde está a análise desses mercados de capital para poder colocar no lugar certo? Primeiro, a gente não pode esquecer que está acontecendo uma dificuldade de desembolso desses dinheiros. Uma grande cooperativa de crédito, por exemplo, tem uma linha de financiamento para produtoras rurais mulheres. Quando você conversa com as produtoras, nem elas sabem dessa disponibilidade. Quando você vai na cooperativa de crédito, eles estão dizendo que estão com dificuldade de desembolsar esse recurso. Então, estou dando um exemplo que está próximo, muitas vezes, né, numa agência de uma cooperativa em qualquer cidade aí que é forte no agro hoje. E aí pode ser que tenha uma diferencinha. Muitas vezes tem um incentivo. Tem uma melhorinha ali nesse sentido. Perfeito. Há uma dificuldade de desembolso por encontrar as pontas, né? Quando você resolve esse problema, ou quando você tem algumas modalidades que encontram esse dinheiro, existem outras burocracias de análise, de garantia de que o dinheiro vai ser empregado para isso, de uma pessoa avaliando em loco se aquilo está correto, um monitoramento no tempo, porque esse dinheiro ele não vai sem compromisso. Se ele tem um propósito, existe uma série de questões de governança que vão garantir que isso está sendo cumprido. Acaba que esse dinheiro fica caro pro investidor, pra gestora. O que é mais fácil para ela? Fornecer isso para grandes operadores. Então você tem hoje uma SLC agrícola, por exemplo, que tem práticas de agricultura regenerativa e que tem facilidade para acessar esse recurso. Por quê? Porque ela é grande, o volume que ela toma é grande e para quem está ali no custo de observância disso, acaba que faz sentido. O produtor pequeno e o produtor médio, ele tem essa dificuldade, né? Porque o ticket que ele pega, o valor da operação que ele faz é menor. É com base nisso que a gente também vem olhar essa solução. Quando eu tenho uma possibilidade de fazer isso em escala, quando eu tenho uma possibilidade de garantir a qualidade da informação que eu estou buscando, de monitorar o uso desse recurso no tempo. Então, o que é monitorar o uso do recurso? Poxa, tem um dinheiro destinado a uma recuperação de área degradada. Eu aqui remotamente, georreferencialmente, consigo olhar se no tempo aquela área está sendo recuperada. Eu dou essa garantia para o investidor, ele passa a ter um apetite para emprestar um ticket menor, um valor menor, numa condição mais ajustada. Que aí, tomando a proporção que vocês estão caminhando para pegar, você vai ter vários pequenos que vão poder juntar. Exato. E cai o risco também para o investidor, né? Dilui, sim, dilui sem o risco dúvida. Pro investidor. Porque eu posso, inclusive, o seu exemplo de área recuperada, né? Ó, eu tô entregando para você um pacote de 10 produtores que precisam recuperar a área. Um é de soja no centro-oeste, o outro é de uma outra cultura no sul, o outro tá aqui na região sudeste, enfim. Isso pro mercado financeiro é uma diluição de risco. Então isso para ele faz muito sentido e ele tem a comprovação que a gente garante ali de tudo que está sendo cumprido. Então eu posso dizer que o projeto de vocês, ele tá destinado prioritariamente para pequeno e médio produtor rural? Você pode dizer que ele está prioritariamente para pequeno e médio produtor rural. Essa é a nossa proposta. Que nada mais é do que aquilo que o Marcelo explicou no primeiro bloco aqui. É mapear
o que o cara tá fazendo, para levar pro investidor e falar, ó, esse cara tá fazendo certo, ele tá tendo resultado, e ajudar esse cara a ter um acesso melhor. Exato. E aí, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ajudando o próprio produtor a entender o que ele faz que poderia ser usado em benefício próprio e eximindo ele do trabalho, do esforço de correr atrás disso tudo, que muitas vezes é o que inviabiliza. Qual que é o problema do pequeno empreendedor? Se eu fiz a analogia que não importa o setor, né? Claro. Qual que é o problema do médio empreendedor? É o excesso de tarefas, é o dia a dia, é a rotina. Muitas vezes, aonde ele perde oportunidade? Ele não tem tempo de ganhar dinheiro, tanto que ele trabalha. Trabalha-se muito que falta tempo para ganhar dinheiro. Então, ele não consegue perceber algumas oportunidades, o que é natural. A gente está aqui para ajudá-lo a encontrar essas oportunidades, o que vai fazer uma diferença na margem, o que vai fazer uma diferença nas safras futuras, o que vai melhorar a condição do setor como um todo. Por enquanto, esses são nossos 30 centavos de contribuição. Uma pergunta que eu não sei se seria para o Marcelo ou para você, que agora já mudou o cenário. Você está mapeando o cara que está investindo certo? Tá conseguindo encontrar erros? Eu não sei se seria essa palavra certa, do cara que investiu para colher 50, está colhendo 70, ou que ele investiu para 50, colhendo 30? Você está entendendo a minha questão? Sim. Isso aparece nos nossos indicadores. Aqui eu só preciso fazer a ressalva de que quando a gente olha para a qualidade de manejo, a máxima produtiva muitas vezes não é a máxima econômica. Então a gente precisa olhar o negócio de forma holística, a gente precisa olhar o negócio como um todo. O maior faturamento não significa o maior lucro. A maior produtividade não significa o maior lucro. A gente precisa olhar a coisa de maneira que ela se combine. Agora, isto posto, a gente tem indicadores que vão olhar o que naquela região o clima vai permitir esse produtor atingir, o que esse produtor de fato atingiu, com qual resultado operacional, com qual desempenho em sustentabilidade, com qual qualidade da sua produtividade. Tudo isso precisa ser visto combinadamente. Quando você mencionou se a gente tem um score, uma pontuação, né? Score, na verdade, é uma pontuação. A gente tem uma pontuação, mas para a gente chegar na nossa pontuação consolidada, a gente passou por uma pontuação de sustentabilidade, a gente passou por uma pontuação de produtividade, a gente passou por uma pontuação de questões financeiras. Tudo isso gera uma pontuação final. Você vai ter um gráfico do meu perfil. Perfeito. Você vai ter o meu gráfico e aí dentro da onde tem dinheiro, das prateleiras que eu mencionei, ele vai encaixar em alguma prateleira daqui. Ele vai encaixar. Eu sou muito apaixonado pelo que a gente faz, né? Então começa aqui uma beleza do seguinte. Rafa, hoje, o que as suas condições na propriedade e no seu cadastro permitem é esse dinheiro. Se a gente usar esse dinheiro, parte para custeio ou parte para investir nessas práticas ou ajustar essa lição de casa, no próximo safra sua condição já melhora para esse outro patamar. Depois você acessa um outro patamar. Daqui 5 anos o seu custo financeiro vai reduzir, cair 30%, 40%, 50%. Estou dando números aleatórios, mas para dar a ideia de que isso é um processo, isso é uma jornada. A gente não chega do 0 ao 100 em 2 segundos. Não é essa a lógica. O Marcelo trouxe aqui, a gente tem que respeitar o resultado biológico da coisa e ir ajustando algumas questões. Quando a gente fala você trouxe a questão dos defensivos, né? Os defensivos agrícolas, eles estão em aprimoramento contínuo, eles estão em teste contínuo e tudo isso leva tempo. E é perene, não vai acabar. Não vai acabar. Para eu fazer uso de um produto com uma pegada menor em termos de toxicologia e periculosidade, eu preciso testar 1 ano, aprimorar no próximo, ver se ele serve para mim. Um bioinsumo, ninguém deixa de usar um insumo químico e passa a usar bioinsumo de uma safra para outra na produção inteira. Eu vou fazer numa área, depois eu vou expandir, eu vou testar isso numa janela, depois na outra, na safra, na safrinha. Isso é um processo de N anos, né? E a gente precisa levar essa lógica para o mercado financeiro. Assim, ó, isso que você está propondo faz sentido escalonado. Vamos criar um plano aqui de financiamento de 3, 5 anos. Vamos entrar casado com o produtor desde já. Você assume o compromisso de estar com ele assume o compromisso de implementar essas práticas. Lá na frente vão estar os dois felizes. Você destinou o seu recurso para uma finalidade que você queria, teve o seu retorno financeiro dentro do esperado, não ocorreu inadimplência e o produtor melhorou o patamar. Tá todo mundo feliz. A gente vai no final desse ciclo trabalhar com esse produtor, de repente a soja dele pode valer mais numa determinada trading, porque ela tá carregada de uma rastreabilidade de boas práticas. A lógica da continuidade, ela é muito interessante. Existe algum contrato que é por tempo maior, por exemplo, vou pagando anualmente, mas o contrato tá contínuo para manter aquela prática? Sim, eu falei para você que o mercado de capitais ele permite customizações.
Então ele também permite customização de prazo. Eu posso ter prazos mais alongados, eu posso ter prazos mais curtos, né? Lá no banco a gente mencionou, é aquilo que está determinado, discricionado, vamos seguir. No mercado de capitais, não. Me dá a impressão que no banco você vai lá e você tira um dinheiro. Vai lá, tirei um financiamento para fazer aquele plantio. Nosso relacionamento acabou na hora que eu paguei minha dívida. Se eu for ter que fazer outro, começa um novo processo. Existe um processo que vai ano a ano, por um período Existe um processo que vai ano a ano. Essa lógica ela tem evoluído em diferentes perspectivas. O banco também tem aprendido já tem feito a se relacionar melhor, né? Porque o que acontece? O banco, há uns anos atrás, quando eu falo banco, eu tô falando daquilo que a gente imagina, né? Uma agência lá, de um banco grandão, que você nunca vai chegar a conhecer além do gerente daquela agência, tá certo? Aquilo que é convencional. Que não tem estacionamento perto, tem que ficar Eles sempre foram os provedores do capital, os donos do recurso. A lógica daquele dinheiro está escrita numa política, em algum lugar, em algum departamento, e o gerente da agência tem que cumprir aquilo. Às vezes ele te ajuda numas coisas ou outras, mas a autonomia do gerente do banco ele também veio se perdendo no tempo. Tem um limite tá também ali. Com o advento do mercado de capitais em expansão, das fintechs, do barter, de outros dinheiros, o banco foi percebendo que, opa, eu preciso me adaptar. Aquela lógica do cliente tem sempre razão, ela precisa acontecer um pouquinho aqui também, porque senão eu vou perder mercado, tá certo? Então, o banco tem olhado para um relacionamento melhor. É daí que vem, por exemplo, a lógica da cooperativa. A cooperativa de crédito, ela no fundo, ela é um banco. Ela tem algumas questões regulatórias, a gente vê ela de alguma maneira, mas ela é muito próxima da lógica de um banco. Principalmente as grandes cooperativas hoje se tornaram bancos, né? Não vou dizer convencionais, mas também tem suas políticas, suas regras, né? Essa questão da cooperativa de ter um atendimento mais próximo do produtor, ela vem se estendendo e as instituições financeiras vêm olhando para isso. Agora, na lógica do mercado de capitais, isso é muito mais customizável. Né? Isso é muito mais próximo. Como a gente falou, são estruturas menores que estão ali ávidas por entender aquela realidade, por entender aquela operação. A empresa de vocês está aqui para a gente falar dela, claro. Mas hoje, para eu chegar nesse mercado de capital, qual que é o acesso do produtor rural? Como é que ele chega? Porque não é no banco. Pois é. É difícil. E é esse mercado que a gente tá olhando. Porque hoje ele vai... Se o cara sair com a botininha dele suja de bosta de vaca lá da fazenda dele pra bater aqui na Faria Lima, pra bater na porta e pedir arrego, não dá conta. Não, a gente nem imagina essa situação. Você tem hoje algumas figuras de assessores financeiros para produtores rurais, que são aquelas pessoas que se dispõem a ajudar a encontrar linhas de financiamento, etc. Mas a gente acredita num olhar mais completo disso e numa lógica de massa. Hoje, o que eu daria de resposta para você é que a figura da iniciativa agro é fundamental para criar que foi o que o Marcelo falou desde a conexão do mercado financeiro. Agora, quem paga a iniciativa agro? Como é que o produtor rural que deve estar assistindo agora falou, quero ver isso aí. Ele vai ter que te pagar alguma coisa? Não. O produtor rural não te paga nada. Quem vai nos remunerar são os agentes que emprestam dinheiro por originar um produtor de qualidade ou um produtor que se adeque à realidade do que ele está procurando. Não é o nome mais bonito, mas uma espécie de corretagem. A gente vai receber um valor por ter criado aquela oportunidade. Então, se tiver algum produtor agora assistindo e quiser fazer seria uma análise? Como é que eu falo o que ele está fazendo? Podemos começar com uma autoanálise, quer dizer, ele vai entrar em contato com a gente vai fazer ali um rápido cadastro, processar a análise dele, e o primeiro a ver a análise dele vai ser ele mesmo. Certo. Até para ele ter uma noção ali do resultado, enfim. E quanto tempo leva desse processo para você chegar e falar, bom, Rafael Vilela, ele tem aí um perfil bacana, para acessar o dinheiro poucos dias. Poucos dias? Poucos dias. Totalmente tecnificado. Totalmente tecnificado, sim. A tecnologia hoje nos ajuda muito nisso. Se a gente estiver falando de uma identificação, de uma maturidade muito grande em práticas, por exemplo, de agricultura regenerativa, em que a gente tenha dinheiros com muitos critérios, talvez a gente precise entrar em contato com ele e trocar algumas ideias ali de entendimento, mas no automático, pouquíssimos dias. Cara, então pode ter alguém pegando o dinheiro 15%, 20% aí, que poderia estar tirando a quanto? 10, 12? Ou até menos? Sim. A depender da realidade de cada um, sim. Então tem alguém assistindo agora que fala, cara, se eu fizer meu cadastro lá, você pode falar, você tá tirando dinheiro lá, você podia pegar aqui. Sim. É isso? É isso.
É isso. E às vezes não é uma única opção, às vezes tem 2, 3, 4 opções. Só pelas boas práticas que ele tá fazendo. Pelas boas práticas, pelo histórico, por uma instituição que ele não conhece, que está disponibilizando. A gente tem uma infinidade de bancos de médio porte no Brasil, né? Não são só os 4 grandes ali. E esses médios bancos, eles também estão com dinheiro para ser emprestado e não estão chegando muitas vezes naquela região, naquela localidade, enfim. Existe muito dinheiro na mesa. O papel aqui de encontrar o bolso e encontrar o desembolso, ele é primordial e tem um potencial enorme. Na dúvida, o produtor entra em contato com a iniciativa e a gente apresenta o resultado. Na pior das hipóteses, para aquela situação, não vai ser necessário para ele. Mas acho que vale o É isso que eu tô achando. Eu não tenho custo nenhum para isso. Eu, como produtor rural. Marcelo, eu tô aqui, peraí, vamos fazer a análise da minha capivara, não sei se é. Isso aí, é isso Puxa aí. minha capivara aí. Você vai ver onde é que eu posso me enquadrar. É isso aí. É isso. Não é isso? Informalmente, né, eu brinco que é o Tinder do agro. A gente faz a ponte das duas coisas. É o Tinder do agro. Iniciativa Agro. Você vai poder ter acesso àquilo que você nem imagina que talvez tenha. Exatamente. Que bacana. Ou às vezes até você vai descobrir uma linha dentro do banco que você já atua e que o seu gerente por algum motivo não te ofereceu. Quer dizer, conhecimento nunca é demais, né, Rafa? Acho que... Claro, e outra coisa, não estamos aqui para criticar gerente de banco, não, imagina, pelo contrário, né? Isso. Porque é o que eu te falei. Os caras que estão atrás da mesa do banco não conhecem muitas vezes o que você está fazendo dentro da sua propriedade. Exatamente. E pela infinidade dos produtos no banco, às vezes acaba que um produto dentro do próprio banco que ele trabalha e também acaba que não conhece por algum motivo. Como o Marcelo falou, todo mundo nessa cadeia é importante, tem o seu papel. Claro. No que nós queremos fazer é só organizar para melhorar a condição de entendimento e de relacionamento entre esses atores. Essa iniciativa Agro, acho que mostra realmente o quão importante é o produtor rural trabalhar com seriedade, com comprometimento, que já vem trabalhando. Agora, acho que vocês estão só nomeando, esse tá bacana, esse, não é verdade? É isso aí. Porque essa história, que nem o Marcelo falou aqui, né? O cara que tirava o dinheiro para plantio e trocava a caminhonete, isso aí, esse cara não tá fechando a conta. Esses caras não estão sobrevivendo. Só que você tá identificando o cara que faz as boas práticas para poder ter acesso, né? É isso. É exatamente esse o ponto. E como é que encontra vocês? O Marcelo falou, mas vamos repetir aqui. Tá nas redes sociais, Iniciativa Agro. Iniciativa Agro. Iniciativa Agro. Ou no nosso site, iniciativaagro.com.br. Lá tem um pouco da empresa, tem quem somos, tem também uma aba de contato. Pode ligar direto, pode mandar um e-mail. A gente está à disposição. Faltou alguma informação pra gente falar pro produtor rural aí? Eu acredito que não, mas se faltou, eles podem entrar no site e mandar um e-mail que a gente marca um papo, manda a resposta. O podcast acaba, mas a gente continua online, né? Continua. Então, você, produtor rural, quer ter acesso a linhas de crédito, possibilidade de linha de crédito, né? Isso que você me puxou a orelha lá, né? É possibilidade de linhas de créditos mais acessíveis ao produtor rural, Iniciativa Agro. E vocês são pioneiros nisso, né, no Brasil? Sim. Que bacana. Existem alguns trabalhos em andamento de avaliação de algumas questões, mas de maneira completa como essa, a gente não identificou. Que bacana, parabéns. Obrigado. Seu kit da comitiva Volkswagen. Opa, muito obrigado. Marcelão ganhou. Você não pode ficar sem, né, cara? Eu agradeço, vocês brigam, eu agradeço. Aqui. Quero agradecer muito o Marcelo Trapé, tá aqui com a gente ainda no bastidor. A gente fez uma jogadinha dupla. E você, Brunão, parabéns aí pelo conhecimento. Prazer enorme. E acho que em nome de toda a cadeia produtora, dos produtores rurais, a gente agradece vocês, porque vocês estão fazendo, acho que vai ser um trampolim maravilhoso, principalmente pro pequeno e médio produtor rural. Maravilha. Agradeço a oportunidade e se tiver mais novidades a gente volta em 2026 aí pra contar pra vocês. Casa tá aberta pra você, na hora que quiser aqui, a casa de vocês, e realmente o produtor rural merece, quem trabalha com seriedade, com comprometimento, merece esse acesso aí, né? Bora Muito trabalhar, obrigado. Vamos produzir alimento. Valeu. Esse foi mais um Agro 360, conversando com a Iniciativa Agro, uma empresa maravilhosa que vem aí para fomentar muito mais possibilidades ao produtor rural. Conversei com o Marcelo Trapé, que tá nos bastidores, e o Bruno Youssef, que tá aqui. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.